like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid your boy, hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's gonna be what it's gonna be. 5 pounds of courage, buddy base, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, the victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. In this pop, your lip lock, your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melt. You see monetary status is not what matters, but it helps. I rock a timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Brecker's living life for wealth. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time is up, my time is now. You can't. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Crypto Sunday Talks, nosso papo de domingo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Nakata, sou trader e educador também na EasyCrypto Brasil e hoje começamos aí mais um papo de todo domingo. Bom, galera, então vamos lá, tô olhando os comentários aí, se precisarem também, joga aqui os comentários, tá? Tudo certinho. Vamos ver se o áudio tá ok aí. Dando ok, eu acho que tá ok, a gente começa a nossa live. Bom, gente, vale a pena também falar, né, que esse programa é patrocinado pela EasyCrypto Brasil. Então tá a fim de comprar criptomoedas de uma maneira fácil, rápida e segura? Galera, é aqui que vocês vão comprar. O link tá lá na bio. É um super parceria aí que tem entre o NAK Invest e a EasyCrypto. Então vocês vão ter aí desconto nas taxas, né, das suas compras, fazendo com que o seu Bitcoin fique mais barato, galera. Então vai lá, dá uma conferida e vamos começar essa live aqui. Bom, acho que o áudio tá ok, né? Tudo certinho aqui, então vamos lá. Bom, galera, separei algumas notícias na semana, inclusive estava até comentando aí com um dos nossos seguidores aí, conversando com ele sobre o Ethereum, né? E curiosamente a gente tem notícias aí que é referente a essa transição do Ethereum para esse novo consenso aí, substituindo a mineração, que a gente vai trocar uma ideia também. Tá? Depois no final da live a gente dá uma olhada nos principais ativos de mercado, como sempre, tá? E fiquem bem à vontade aí de pedir os ativos que vocês querem que eu olhe no final da live, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos para as primeiras notícias da semana. Gente, primeira notícia que eu separei para vocês, que é uma notícia de abertura, eu acho, né, principalmente para empresas, que a construtora Melnick, né, uma das maiores incorporadoras e construtoras aqui do Rio Grande do Sul, né, especificamente falando Porto Alegre, a Melnick está começando a aceitar pagamentos aí que é 100% efetuado através de criptomoeda, galera. Então hoje já é possível você comprar o seu imóvel através de Bitcoin e Ethereum, tá? Olha quem tá aí, José, grande José, a gente vai trocar uma ideia sobre suas dúvidas, querido. Na terça-feira, né, no dia 8, a construtora Melnick passou a informar aí que está começando a aceitar pagamentos em Bitcoin e Ethereum, né, fruto de uma parceria que está rolando com a corretora, o Mercado Bitcoin, né, que é uma das maiores corretoras que a gente tem aqui no Brasil, que agora está permitindo, né, que os empreendimentos imobiliários da construtora sejam pagos 100%, sejam quitados 100% com criptomoeda. Né, a nova modalidade de pagamento surge, né, com uma combinação de uma demanda pontual que estava rolando com os clientes da Melnick, né, aliada com o potencial de crescimento de adoção das criptos, que é o futuro, né, galera? Vamos ser bem sinceros. Tem muitas empresas hoje aceitando cripto, ainda mais agora com a situação que está, né, entre Rússia e Ucrânia. Isso está crescendo, né, a adoção de criptomoedas cada vez mais está aí na nossa cara, né? O comunicado oficial veio já no dia 9,
falando que a compra vai ser selada durante uma reunião virtual, né, entre o cliente, a Melnick e a corretora do mercado Bitcoin. Né? Em seguida, eles falaram que depois da transferência de criptoativos para a carteira digital do comprador para a carteira da construtora, a qual tem custódia aí com o mercado Bitcoin. Né? Até eu estava conversando com o José, que está aí na live, grande José, sobre, né, o armazenamento. Né? Ele trocou uma ideia comigo perguntando que ele estava com algumas dúvidas sobre armazenamento. Porra, José, basicamente, cara, deixa eu te explicar como é que funciona, né? O que eu acho, por exemplo, dessa notícia. Bom, primeiro passo, eu acho que é uma notícia bem positiva, né, para o mercado, porque querendo ou não, empresas aceitando e abrindo mais esse mercado, né, para os clientes, cara, torna cada vez mais a utilização de cripto cada vez mais fácil, né? O único problema que eu vejo nessa notícia é essa parte final que eu acabei de falar, né, que a custódia vai se manter com o mercado Bitcoin. Bom, primeira coisa que eu falo, né, José, e para outras pessoas aí que também queiram comprar e armazenar suas criptos, vocês precisam disso aqui, ó, que é a Trezor. Trezor, né, ou a Ledger, que também é uma carteira, um hardware wallet, uma carteira fria, vocês mantêm as suas criptomoedas com vocês, né? Então, na realidade, não existe dependência de qualquer tipo de terceiro, né? Porque quando você mantém as suas criptos em uma corretora, que nem eles estão mantendo agora no mercado Bitcoin, você tem alguns fatores aí de insegurança, né? Por exemplo, essas empresas sempre vão estar focadas principalmente no quê? Na centralização das operações, porque é uma empresa, certo? É bem complicado a gente ter numa empresa o quesito de descentralização, vários servidores ali fornecendo força computacional para aquela tecnologia funcionar, que é no caso do mercado Bitcoin, né? Existe um servidor central das operações, enquanto aqui, tudo que você tem tá aqui, nesse pendrivezinho aqui, tá? Se você tiver a fim de comprar, eu não sei que especificamente você, José, eu não sei nem para você se vale a pena comprar pelo meu link, tá? Eu tenho um link de desconto também com a CryptoBR, que tá lá na bio. Dá uma olhada lá se eles enviam para Portugal, tá? Mas eu acho que aí na Europa você consegue pegar essas hard wallets de maneira mais segura, tá? O importante é que quando vocês forem comprar essas hard wallets, vocês têm que ter sempre comprando de um site que é revendedor oficial da carteira, tá? Então, seja ela uma Ledger, seja ela uma Trezor, que nem essa aqui, é sempre importante vocês comprarem de um revendedor oficial, tá? Então, para isso, vocês vão lá no site. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar a telinha pequena agora, tá? Coloca aqui, ó, Trezor. Entra no site da Trezor e procura os revendedores oficiais, viu, José? Para você que a gente estava trocando ideia aqui hoje à tarde, dá uma olhada aqui nesse site aqui da Trezor e compra. Para mim, tá? A Trezor ela é a melhor carteira, é a que tem menos problemas e é aqui que você vai conseguir comprar, né? Vem aqui em Shop. Você compra direto aí, ó. Dá 200 euros aí, José. Mas com o frete deve dar isso aí, tá? 200 euros. Se comprar o pack ainda, com voucher, ó, você ganha ainda 50% de, 50 euros de desconto, tá? Eles têm outros modelos, né? Como a Trezor T aqui com diferente. Eu tenho essa Trezor One aqui, que é a Marba, né? Mas, ó, isso aqui é fundamental para você, viu, José? Guardar as suas criptomoedas, cara. Aqui eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum, tá? Porque diferentemente de corretora, né? Quando você tem esse tipo de carteira, é muito complicado o cara hackear. Primeiro, o cara precisa ter sua senha. E se você, eventualmente, cara, quebrar, perder isso aqui, você tem o backup das suas criptomoedas, tá? Então você coloca lá as suas 24 palavras. São 24 palavras aleatórias que o próprio sistema disponibiliza para você. E aí você consegue ter acesso às suas criptos. Então isso aqui, ó, é a segurança máxima que você consegue comprar e com um preço extremamente, cara, barato, né? Se a gente viu aí, tá 60 euros
uma carteira digital. Se quiser a mais top da top aí, tá 200 euros. Que, porra, é uma puta segurança. Você vai ficar totalmente despreocupado em relação a se roubarem as suas criptos e tal. Que é uma coisa que eu acho que, inclusive, né, a Melnyk deveria fazer. Porque se a empresa está transacionando valores altos, né, vamos supor que eu compre um imóvel aí num valor, cara, de 1.200.000, né? 1.200.000, pô, deixar numa corretora é complicado, né? Eu não deixaria pelo menos a entrada de dinheiro em uma corretora centralizada. Eu deixaria aí comigo, porque a chance de roubarem comigo é baixa, porque, né, vão ter que pegar a minha senha, vão ter que pegar as 24 palavras, vão ter, cara, determinados quesitos ali para seguir. Enquanto o hack da centralizada ali, você vai direto no ponto e hackeia não só sua conta, como a conta de todo mundo, tá? Então, dá uma olhada aí na Trezor. Eu acho que vale a pena você ter uma Trezor, tá? Eles vendem também a Ledger. A Ledger é outro tipo de carteira. Se você quiser ver também, tá, José? Essa aqui, ó. Ledger. Tem a Nano S, né? E tem a Nano X, que é a mesma coisa, tá? Ela vai funcionar da mesma maneira, viu, José? Então vem aqui, ó, dá uma olhada. Ó, o Nano S Plus, Nano X, com o Nano S e o Nano X aqui, tá? Dá uma olhadinha também, serve. São excelentes carteiras, ambas as duas, e possuem uma segurança bem maior aí do que deixar na corretora, beleza? Tamo junto aí, José. Bom, então essa é a primeira notícia, né? A abertura da Melnyk para compras de imóveis através de criptomoeda. Bom, segunda notícia aí é que o contrato da camada de consenso do Ethereum atingiu 10 milhões de Ethereums alocados, né? A migração aí para o consenso de prova de participação ao invés de mineração, né? Parece estar progredindo bem em várias contas numéricas aí, potencialmente significando uma demanda antecipada, tá, pela tão esperada atualização da rede. Para quem não sabe, a Ethereum ela tá migrando de sistema, né? Hoje, tava até conversando também com o José hoje à tarde, que tem um amigo dele, é isso mesmo, né, José? Tem um amigo seu que está minerando através de painéis solares. Bom, para ficar mais claro, né, o que é essa prova de consenso contra a prova de trabalho? Prova de trabalho, ou chamada de Proof of Work, é o fator de mineração mesmo, né? Que é quando você desprende energia elétrica e transforma essa energia elétrica em uma moeda. Então você cunha essa moeda transformando em energia elétrica. Então existe um gasto mesmo de dinheiro, é um gasto da sua máquina, energia computacional, para transformar e cunhar uma nova moeda que é o Ethereum, ou no caso o Bitcoin, né? Bom, no consenso de participação, ele determina outros quesitos, né? Que na realidade é um quesito que ele é lógico, né? Mas na minha visão ele não é tão eficaz assim, né? Por quê? Porque o consenso de participação, basicamente, é quando você tem, né? Quanto mais moedas eu tenho, então quanto mais Ethereums eu tenho, por exemplo, mais interessado, em tese, eu estaria para que a rede estivesse saudável, estivesse segura, né? Então o que eu faço? Eu coloco as minhas criptomoedas, né? Que já teve um gasto, uma transformação energética, já teve desprendimento energético no sistema, e essas criptomoedas, o Ethereum no caso, ele é utilizado para validar novas transações, né? Então meio que reutilizar aí a energia. Qual que é o problema disso? O negócio o problema é o gasto. Para se ter valor, você tem que gastar alguma coisa. Você concorda? Você não pode simplesmente não ter gasto nenhum e cunhar alguma coisa do ar. Então, por exemplo, né, historicamente falando, por que, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, isso é até uma história interessante, né? Por que na realidade tinha alguns países no norte da África em que a moeda de troca eram conchas, né? Era uma conchinha especial. Não era essa aqui, mas era uma conchinha especial. Teve algum gasto energético para produzir essa concha? Não.
né? Isso aqui saiu basicamente da natureza. Agora, o ouro, por exemplo, existe um gasto energético para extrair o ouro, o que dá o valor para ele, dá o valor para a prata, né? Energia elétrica, existe um gasto também de maquinário, um investimento para ser gerado que faz com que na realidade a energia elétrica tenha o seu próprio valor. Entendeu? Agora, quando você usa uma prova de consenso para validar as transações, não está tendo gasto energético, né? Esse é o grande problema da prova de consenso. Não tem um desprendimento, não tem um gasto financeiro para a produção daquilo, né? Então, basicamente, você está pegando uma coisa já existente, você canaliza aquilo e fala, ó, isso aqui, esse Ethereum 2.0, ele foi criado pela energia lá atrás. Não sei se isso vai valer a pena, né? Não sei se na realidade isso tem como base um fundamento ali sólido, entendeu? Agora, se você está utilizando prova de trabalho, né? Então, no seu caso, do seu amigo, que está utilizando placas solares, a gente até combinou, a gente até conversou, né? Eu conheço um cara de Alfenas e ele tem, né, inúmeras placas solares para mineração de Bitcoin, para reduzir aí o gasto, baixar o custo, que nem o seu amigo fez, e produzir o Bitcoin. Até aí, perfeito, né? Existe um desprendimento de gasto, existe um gasto efetivo. Agora, para validação, não, né? Para quem não sabe, a Ethereum tá queimando aí basicamente 2 milhões de tokens por dia, mais ou menos, para tentar criar esse Ethereum 2.0, né? Para participar desses consensos, cada usuário deve depositar e aportar aí 32 Ethereums na rede do Launchpad oficial, o que hoje, no momento, dá aproximadamente aí 83 milhões de dólares, né? Que é coisa pra caramba, tá? Para você ter efetivamente uma rentabilidade daqueles Ethereums, tá? Então, na realidade, ainda, na minha opinião, né, a prova de consenso ela não é a melhor, né? Isso ainda está sendo um pouco debatido, né? Porque ainda mais com o aumento aí das NFTs, do espaço de criptomoeda, bom, isso vem crescendo, né? Porque a maioria das NFTs são negociadas através da rede do Ethereum, o que faz com que as taxas de gás aumentem e muito, né? Então vamos ver como é que vai ser, mas aparentemente a transação está indo bem para essa transação desse nova prova de consenso, que é a da de validação e não de mineração. Entendeu? Ficou claro aí, José? Se ficou claro aí, manda um ok. Já manda um coraçãozinho também aqui pro Nax. E a gente toca pau aqui no sistema, na programação. Ficou claro aí, José? Bom, então vamos continuar aqui as notícias. Bom, terceira notícia que também foi uma notícia impactante no mercado, né, que foi a ordem executiva do Joe Biden. Né, na última semana, o presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva sobre os criptoativos, né, que chama Ordem Executiva de Garantia de Inovação Responsável em Ativos Digitais. Né, o documento ele apresenta alguns, 6 aspectos em específico para delimitar um ambiente mais seguro, tá, dentro da camada aí da rede de criptomoedas. O documento, que indica, né, uma visão clara da Casa Branca sobre a indústria de criptoativos, estava sendo esperado por um bom momento e dividiu opiniões aí no mercado da indústria de criptomoedas. Tá? A ordem do presidente Joe Biden ele ressalta uma importância de criptos e não prejudicar principalmente, né, o consumidor e nem facilitar os crimes que estão rolando e que, querendo ou não, estão aumentando o número de golpes, especificamente em NFT aí no caso. Tá? Além de descrever um potencial, né, dos criptoativos de inovação financeira e tecnológica. A postura, né, da indústria de criptomoedas vem há anos tentando obter um reconhecimento de alguém como, né, o presidente dos Estados Unidos, que não seja contrário a esse universo. Porém, a ordem executiva, né, conta com uma série de comandos destinados principalmente a órgãos federais, como a Comissão Federal de Comércio, né, a FTC, a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio, né, o CSC americano, e a Comissão de Negociações de Futuro de Commodities, né, que é o CFTC. No caso dessas agências mencionadas, o documento ele salta mais ou menos como
uma diretriz, né, para que elas coordenem esforços para a supervisão de indústrias de criptomoeda. Né, o Departamento de Inteligência aí da Receita Federal Americana está tentando criar estratégias para limitar o uso de cripto de modo ilícito, né, e para financiamento de terrorista. Inclusive, essa ordem executiva, galera, para vocês terem uma noção, veio, né, com as notícias do mercado de criptomoedas falando com que na realidade a Rússia estava utilizando, não só a Rússia, mas como a Ucrânia estavam utilizando criptomoedas, né, para sair um pouco aí da dependência que estava rolando do sistema atual. No caso da Rússia, quando eles foram excluídos do sistema SWIFT. Ó o Gutão aí. E aí, Gutão? Beleza, cara? Satisfação ter você aqui, cara. Então, assim, como a Rússia foi excluída, eles estavam usando cripto também. Uma parte da população estava usando cripto. Né? A gente viu que o volume negociado nas principais corretoras do país triplicou de 11 milhões para 35 milhões dia. E agora, os Estados Unidos utilizando isso também por conta dessas sanções econômicas e o jeito, né, que a Rússia está utilizando para dar uma evasão aí das sanções. Né? O impulso da ordem executiva às agências era necessário, visto que o governo americano falhou aí inúmeras vezes e durante anos, tá, de apresentar regras claras sobre criptomoedas, o que fez, cara, uma comoção durante alguns anos. Né? Eu tive amigos em que tiveram as suas criptos bloqueadas em sites como Coinbase, né, por conta de sanções americanas. Tinha até uma época em que a Coinbase falava em sair dos Estados Unidos, assim como a Binance saiu, exatamente para tirar um pouco do peso que estava tendo em cima desses setores aí, principalmente nos Estados Unidos, e a confusão que estava dos órgãos federais. Tá? Então essa ordem executiva veio para isso, tá? Ela foi recebida até que ok pela indústria de criptoativos. Eu acho que de maneira geral isso é importante, tá? Porque é uma base regulatória que deixa os investidores um pouco mais tranquilos, né? Com as leis, né, que organizem a atual bagunça de medidas regulatórias e fiscais que a gente tem na indústria cripto, cara, isso é show. Por mais que a ordem executiva não gere, né, efeitos imediatos no mercado, eu acho que isso já é uma diretriz, um panorama para as organizações e para as empresas começarem a surfar dentro de territórios ali como o território americano, que deve também influenciar territórios como o território brasileiro em relação à criptomoeda. Beleza? Quarta notícia sobre o cofundador da Apple fazendo uma previsão do preço do Bitcoin, né? Ele é um cara, eu nem sabia disso também, mas ele é um apoiador nato de Bitcoin. Ele falou que ele compra Bitcoin desde 2013 e 2014 com a função aí de deixar, né, o crescimento da rede, fazer com que a rede, na realidade, ele já passou por 2 valorizações bizarras do Bitcoin. Então ele deve ter um excelente número de Bitcoin aí dentro da carteira. O que vai fazer com certeza com que o preço, né, cada vez mais suba. Né, o Steve, que é cofundador da Apple, acredita que o Bitcoin pode chegar a 100 mil dólares. Torcemos para isso, galera. Torcemos para que o Bitcoin chegue a 100 mil. Ele afirmou que teve um enorme lucro, né, após investir em criptomoeda, na criptomoeda mais famosa. E descreveu também que o que mais impulsiona a criptomoeda, né, o Bitcoin em específico, é a vantagem de que ninguém controla o Bitcoin, que ele é totalmente deslocado de qualquer tipo de sanção e o seu anonimato. Além do mais, né, o Steve ele complementou dizendo que ele fica impressionado com a pureza matemática que o blockchain possibilita, né? A pureza matemática que faz com que o Bitcoin seja a moeda digital, seja o ouro digital puro e verdadeiro. Né? Ele disse que ele não gosta de acompanhar preço de ativo, ação, criptomoeda. Ele odeia isso, mas ele afirmou que ele compra Bitcoin por curiosidade e que ele acha sim que Bitcoin é o novo ouro digital. Galera, não sou eu que estou falando, é o próprio Steve da criação da Apple. Cara, isso é demais, é um puta suporte para a rede, tá? E a última, eu acho que mais chocante notícia, né, que na realidade não deveria ser chocante para vocês, é uma parada que eu já falo alguns Crypto Sunday Talks, acho que desde o começo, é uma coisa que é totalmente recorrente para a galera que faz mentoria comigo, que é a
como é que eu posso delimitar isso? O caráter da Tether, né? Para quem não sabe, existe, né, a stablecoin chamada USD Tether, que é o dólar tokenizado da empresa Tether, né? Hoje, saiu agora, inclusive, às 4h30 da tarde, um artigo falando da idoneidade da Tether, né? Que um fundo bilionário de 4 bilhões está apostando contra a stablecoin Tether. Né, o fundo de hedge bilionário resolveu shortear. Então, para quem não sabe o que é shortear, que na prática é que ele está apostando contra, né, o futuro da maior criptomoeda associada ao dólar. Né? Essa criptomoeda ela é a mais valiosa dentre as chamadas stablecoins, porque é a que mais tem tempo de mercado, é a que mais emitiu, já se eu não me engano são 80 bilhões de Tethers emitidos. Contudo, né, para a gente que é trader, isso meio que foda-se, porque a gente acha que o dólar não tem lastro, né? La confiança sou eu. The trust sou eu. Então, assim, galera, o problema da Tether, né, que é uma parada que eu falo aqui, é que ela, primeiro, não é emitida por um governo. Ela é emitida por uma empresa, né, norte-americana, que é dona da corretora Bitfinex. E que no passado, para quem não sabe também, já teve inúmeros problemas sobre provar que eles detêm aquela quantidade, né? Aquela quantia específica. Então, galera, imagina você sendo uma empresa onde que você consegue emitir tudo ou a quantia que você quiser na hora que você quiser. Né? E é isso que acontece com o Tether hoje. Né? Ninguém consegue provar efetivamente que a quantidade de moedas que eles produzem no dólar tokenizado, eles têm em caixa. E isso gera uma desconfiança muito grande, gente, mas muito grande. Em 2018, né, o Tether teve uma queda de 40%, que quando $1 equivalia, na realidade, a 40 centavos de dólar na vida real, por conta de um escândalo. Eu estava presente nesse dia, era numa quinta-feira de 2018, eu estava presente. E eu vi isso acontecendo. Muita gente que detém Tether acha que o Tether ele é um dólar tokenizado, é como se você tivesse aí a sua nota em dólar, seu $1 ali na mão. Não é bem assim. O Tether, como eu falei, ele já tem um passado obscuro, tá? E agora esse fundo bilionário shortando o Tether, dizendo que em 1 ano a moeda vai cair. Não sei se ela vai cair, ninguém prevê o futuro. Só que por vias de segurança, né, uma das coisas que eu mais falo na mentoria é se for tokenizar o seu dinheiro, ou seja, se você for dolarizar o seu dinheiro de maneira utilizando criptografia, né, utilizando criptomoedas, não utilize Tether. Você tem outras possibilidades para tokenização de ativo, né, que você tem o BUSD, né, que é o Binance Coin, que é o dólar tokenizado da Binance, que na minha opinião é mais seguro do que o dólar Tether. Você tem o USDC, que é o dólar tokenizado da Coinbase, né? Então eu evito ao máximo utilizar Tether. Ao máximo galera, eu não uso Tether de jeito nenhum por conta desse passado obscuro que a Tether tem, tá? Então, por vias de proteção, galera, eu realmente acho que seria necessário vocês terem, né, a Tether como um negócio meio fedidinho ali, onde que você não vai ficar tocando muito, tá? Então tomem cuidado com a Tether, ainda mais agora com esse fundo bilionário, shortando o Tether, tá? Indo contra o Tether. Então tomem cuidado, eu acho que vale a pena vocês ficarem no radar e não utilizarem o Tether. Tem outras opções, tá? Não usem Tether, de verdade. É um negócio meio esquema, assim, para não falar, né? Meio obscuro, como que a Tether na realidade cunha esses dólares tokenizados, tá bom? Bom, então vamos lá para os gráficos, né? Vamos fazer a nossa análise de padrão. Vou mostrar um site para vocês também novo, para a galera que tá aí como sempre, tá? Então vamos lá. Bom, deixa eu botar aqui, beleza. Então, galera, Bitcoin, né? Bitcoin a gente tá no movimento bem de lado, ó. A gente tá numa tendência em tese de baixa ainda, né? Por conta das médias.
Média vermelha sobre a média verde, indicando tendência de baixa. A gente está no momento meio que de lado, né? Se vocês forem ver, a gente não tem nenhum tipo de formação específica, a gente está meio que consolidando aqui, né? Nessa área aqui, ó. Estamos consolidando aqui nessa área. Vamos ver se ele vai ficar repetindo esse padrão aqui. Mas ele está aqui nessa área aqui, tá? Entre 45 mil dólares a 35 mil dólares agora. E sem muito o que fazer aqui, viu, galera? Não tem nada, na realidade, o que a gente possa fazer. A gente está de lado. E sempre quando a gente está de lado, a gente não tem, né, uma tendência muito clara. No gráfico semanal, acho que fica cada vez mais claro isso, ó. Né? No gráfico semanal, a gente está numa tendência de alta ainda, né? Mas as médias estão flat, né? Então, o que até o próprio Stormer diz, que quando a gente tem médias paralelas, né? Nesse caso, eu vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil de ver. Vou botar aqui em azul claro, isso. Então, as médias estão aqui, ó, bem de quase ficando de lado, tá vendo? Caceta. Então, bem de lado aqui, ó. As médias estão começando a entrar de lado no gráfico semanal, o que prova que a gente está numa tendência consolidando, né, numa tendência não muito clara. Tomem cuidado para fazer qualquer tipo de operação nessa área, tá? A gente já viu que teve uma rejeição bem braba aqui, ó, na região dos 45 a 40 mil dólares, né? A gente consegue ver isso através da força vendedora que surgiu aqui, ó, na semana passada e nessa semana, criando essa sombra na candle da semana passada aqui, ó, né? A gente caiu e caiu bruto, tá? Então, criando essa sombra aqui que não fica muito legal, o gráfico fica feio, né? A gente teve essa semana aqui também fechando com uma rejeição na região dos 40 mil dólares. Para quem não lembra, eu tô numa posição redeada, né? Eu tô com uma posição aberta. Então eu tô com uma hedge, uma proteção do meu capital aqui no gráfico semanal, né? Eu já saquei a primeira aqui, ó, que foi o primeiro alvo desse hedge que eu fiz aqui, ó, de entrada, que foi feita há 3 semanas atrás. E o alvo final da hedge tá em 33 mil dólares aqui embaixo, tá? Eu acho que possivelmente a gente pode bater isso aqui, viu? Mas isso aqui é um hedge da proteção, né? Ou seja, protegendo a minha posição em aberto, tá? Aqui, dominância, né? Para quem não lembra, dominância é um gráfico bem importante para a gente utilizar para investir em criptomoedas alternativas, então nas altcoins, onde que a tendência de dominância, né? Então quando a gente flipa a tendência aqui, ó, para uma tendência de alta, então média verde acima da média vermelha, a gente começa então a falar que existe uma mudança de altcoins, né, para Bitcoin, né? Então, na realidade, as Bitcoins, tá? Então eu estou falando do sistema de Bitcoin, né? As altcoins que são negociadas em Bitcoin e não em dólar, tá? Elas começam a migrar para a rede do Bitcoin, tá? Isso quando a gente tem uma tendência de alta no gráfico de dominância, que é o que a gente está tendo aqui agora, tá? Então, provavelmente a gente vai ver algumas altcoins aí começando a dar início a quedas, tá? Pares negociados em Bitcoin. Então, por exemplo, o Luna BTC, que ela é um par negociado em Bitcoin, né? Ela não é Luna dólar, ela é Luna BTC, tá? A gente pode ter outras aí como Mana BTC também, ó, que já começa a ter uma leve correção desde quando a dominância começa a flipar, que foi em fevereiro, ó, 12 de fevereiro, aqui, ele começa a já corrigir também, né? Ai, desculpa. Obrigado. Valeu. Entendeu? Então, dominância já começa a flipar também, tá? Bom, vamos lá então. Ethereum. Grande Vinícius.
Prazer tê-lo aqui também, cara. O Vinícius foi meu aluno, galera. Orgulho de você, amigo. Vamos lá. Então, Ethereum. O Ethereum tá numa situação bem parecida, né, do que com o Bitcoin. Estamos numa situação de lado também, ó. Também, médias estão flat, né, sem uma direção muito declarada. A maior probabilidade ainda continua sendo que a gente continue em movimento para cima, né? Gráfico diário, mesma coisa do Bitcoin. Tendência de baixa no gráfico diário. Estamos também na mesma situação, tá muito parecido, né? Muito parecido mesmo. O gráfico de Bitcoin com o gráfico de Ethereum. Estamos caindo aí. E eu também não faria nada aqui nessa região, viu, galera? Eu não consigo ver nenhuma entrada, especificamente falando. Lembra que, né, uma das lições do Stormer é o quê? Que um bom trade sai do gráfico semanal, um bom trade no gráfico diário sai de um bom gráfico semanal. Né? Um bom trade num gráfico horário sai de um bom gráfico diário. E assim vai. Né? E agora a gente está numa tendência que não está muito bem, uma tendência de alta. Né? A gente está de lado, então não tem muito o que fazer aqui não, viu, galera? É mais para a gente tomar cuidado do que efetivamente tomar uma posição aqui, tá? Cardano. Tem alguma aí que você quer que eu olhe aí, José? Se você quiser aí que eu olhe algum criptoativo em específico, pode jogar aí, tá? Porque eu sei que o restante é mais holder. E você que eu acho que faz mais operações do pessoal que tá aqui agora. Vamos só pela Coinbase aqui que tem mais data. Bom, Cardano, galera, não mudou muito da semana passada, né? A gente tá num limbo também. Então faz 2 semanas já que a gente tá nesse limbo, ó, aqui. O que complica muito, né? Porque a gente não tem nenhuma estrutura. A próxima estrutura tá aqui embaixo, ó. Isso é complicadíssimo, tá? É bem complicado, porque para Cardano não tem muito que a gente possa fazer. Cardano, eu acho que tá numa tendência horrível agora, né? Por mais que a gente esteja assim ainda numa tendência de alta no semanal, que a gente já quebrou o principal suporte que não deveria, que era de $1, né? E a gente continua caindo e caindo pesado. A gente pode até ter algum tipo de reação daqui, ó, no gráfico diário, por conta dessa estrutura, né, que a gente tem aqui, mas eu não vejo muita força em Cardano, tá? Falta um pouco ainda. A gente chegou a ter o retestezinho aqui, ó, no gráfico diário. No gráfico semanal ainda a gente não teve nenhum tipo de reteste, o que é complicado, viu? Cardano tá bem feio para mim, bem feio, né? Bem feio mesmo. Bem feio. No gráfico mensal, né, só para ficar... Ah, não, será que não tem nada? No gráfico mensal a gente tem uma estrutura aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Tirando essa parte de sombra, né, que foi rejeitada, a gente pode até delimitar o gráfico mensal aqui, ó. E a gente tem a média de 40 segurando no gráfico mensal, tá? Que pode fornecer uma espécie de suporte momentâneo agora, tá? Para Cardano. Mas eu não vejo Cardano dando nenhum tipo de entrada e muito menos também mostrando força agora nessa movimentação, viu? O gráfico semanal a gente está bem sobrevendido, ó. Desde outubro do ano passado. Cardano não tá legal, viu? Não tá legal. Eu não gosto de Cardano nesse momento aqui não, tá? Bom, falamos de Cardano, falamos de Ethereum, Bitcoin. Tem uma que a gente tá olhando também bastante que é a CRO, né? Hoje eu vi... Teve um cara que me mandou uma mensagem, o Gabriel. Deixa eu colocar aqui melhor. CRO USD. Coinbase, tem mais contato? Não, quero mais... Aqui não tem muito, né? Muita data. Vou usar essa aqui mesmo. A CRO USD, né? Perguntando se poderia chegar a R$20. Para a CRO chegar a R$20, a gente teria que chegar a $5, né?
a 4 dólares. Então tem um bom chão aí. Não sei se vai chegar, viu, galera? A CRO ainda tá um pouco complicadíssima, né? Mas ele tá segurando pelo menos a base, que é essa base aqui que a gente tem que segurar, né? CRO mais ou menos vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vou fazer aqui, puxar o suporte de resistência. Tem aqui embaixo. Aqui tem um. Quebramos, né, em tese esse canal de baixo aqui, ó. Pera aí. Esse canal aqui. Tava num Doritozão. Mas ele tá sem movimento, né? As médias também estão flat. Não tá bem numa direção muito clara. As médias estão bem prensadas uma na outra. Virou numa tendencinha de baixa agora no gráfico diário. O gráfico semanal tá muito novo ainda, né? A gente não tem nem a média de 80 ainda no gráfico semanal, ó. Começou a média de 40 agora. Ela foi lançada em março desse ano. Então não tem muita data histórica ainda, tá? Pra determinar isso. Existe só né? Pra não falar que é improvável que chegue. Usando por primeiro movimento, né, a técnica do Stormer, se a gente fosse ver por primeiro movimento, o alvo seria 1,20 aqui, 1,22. Se a gente tivesse feito essa entrada, que na realidade nem deveria ser feita aqui, né? A entrada deveria ter sido feita aqui, ó, nesse suporte de baixo. Então eu acho que é provável que a gente faça isso. Tá começando a criar uma divergência. É, mais ou menos, né? O gráfico diário não tá tão bom assim. O gráfico semanal ainda tá muito cedo para delimitar também uma divergência aqui. Então fica meio complicado. CRO ainda não tem muito o que falar não, viu? Também. O gráfico semanal é 0. Diário tá flat, sem tendência. A maioria das criptos hoje, viu, galera, estão sem uma tendência muito clara no mercado, como a gente acabou de ver, que impossibilita muito a nossa análise, tá? Bom, galera, as que eu tinha que ver aí, que eu sempre coloco pra gente ver, são essas, né? Cardano, Ethereum, Bitcoin, e agora a gente tá adicionando o CRO toda semana, que é uma que vem, né? Muita gente tá pedindo por conta, né, dos cartões de crédito, que estão sendo disponibilizados pela corretora. Teve um amigo meu, inclusive, que pediu. Eu preciso pedir o meu para ver e testar efetivamente se ele funciona e como é que o sistema está funcionando. Mas hoje, galera, a movimentação está bem lateral. A gente não consegue delimitar o movimento, né? Ele pode tanto ir para cima quanto para baixo. O que vai delimitar muito vai ser a movimentação de mercado, o volume que entra, né? E quem efetivamente tem o poder em cima do mercado, que não é a gente. Então, a gente fica na espera, né? Lembrando que ficar parado também é uma ação, né? Às vezes é melhor a gente ficar, cara, sem uma movimentação, sem entrar em nenhum tipo de operação e segurar um pouco a ansiedade do que efetivamente a gente entrar ali loucamente e procurar a ganância. Então tem que controlar a ganância nesses momentos. Se não tá dando sinal, se não tá dando áreas de compra, não entrem. Né? É muito importante isso, não entrem. Não fazer nada também é uma ação. Isso demorou muito tempo para eu entender. Né? Eu tava com uma ânsia de ganhar dinheiro e eu fazia cagada toda vez que eu entrava. Então tomem cuidado com isso, tá? Tomem muito cuidado com isso. Ah, importante, galera, avisar vocês aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Esse é o site que eu queria mostrar para vocês. Né, eu já mostrei aqui também nos meus reels aqui no Instagram. Eu vou até... É que fica complicado porque a tela não ajuda, né? Mas é esse site aqui, ó. Se vocês quiserem olhar, é o Messari, tá? Messari.io, aqui, ó. Esse site, galera, tá? Ele é um site que mostra
as principais notícias do mercado de criptomoeda, né? Mostra a cotação das criptos, mostra tudo, tá? Chama Messari. Eu vou escrever aqui para vocês, porque não tem. Eu vou botar de novo. Ó, chama Messari.io. Anota aí porque esse site aqui é interessante. Bem interessante para vocês verem moedas, tá? Messari.io. Então, esse site aqui, ó, ele vai mostrar aqui embaixo, né, onde vocês estão vendo aqui que eu estou passando o mouse, as principais tópicos de research das criptos que você procura, né? Então tem Bitcoin, tem Ethereum, tem Layer 1, Layer 2, Web 3.0, Stablecoin, tem várias notícias de mercado, né? Todas aqui embaixo. Tem a cotação, ó, os DeFis, então mostra como é que tá a mudança, né, de cotação diária dos processos DeFi. A parte de smart contracts, então as plataformas que aceitam os smart contracts, como é que estão as cotações, moedas, ó, tudo certinho. Como é que tá a variação diária de cada uma delas. É bem interessante esse site, viu? Então, para você que investe em criptomoeda, esse é um site, um plus aí que você precisa ter para acompanhar, e é tudo consolidado, então você não precisa ficar correndo atrás de notícia loucamente para isso, tá? Uma galera me perguntou também essa semana, né, se a Easy Crypto vendia criptomoeda. Antigamente ela só comprava, e agora está disponibilizado, galera. Vocês conseguem vender ou comprar, tá, cripto. Então, se você quiser vender cripto agora, você também pode vender no site da Easy Crypto, tá? Vai lá, confere isso. Se você não tem conta aberta na Easy Crypto, abre conta pelo link que tem na bio, tá? Tem desconto específico pra galera que é seguidor aqui do NAC Invest, tá? E agora eles estão vendendo também cripto. Antes você tava antes, quando eles entraram no Brasil, só tava na compra, e agora você também consegue vender cripto, tá? Tem aí, ó, as principais, né, que são os dólares tokenizados. Tem as principais também, como BTC, Doge, Memecoin, né? BNB, Litecoin, Helium, tá aí, Tron, tá? Para venda. E para compra aí, cara, são mais de 130 opções de cripto para vocês comprarem, tá? E agora tá disponibilizado ali no site. Vai lá, dá uma conferida, tá? E utiliza o link que tá lá na bio para vocês terem acesso a esse desconto de taxa que sai mais barato. Beleza? Ficou claro aí, galera? Bom, se alguém tem mais alguma dúvida? Se ninguém tem mais alguma dúvida, encerramos por aqui hoje mais um Crypto Sunday Talks, né? Eu agradeço a presença de todos. Como sempre, a galera fiel aí que tá para aprender, para escutar. Então, galera, o trabalho que eu faço de domingo, né? Sempre, porque domingo é foda. Eu faço exclusivamente para vocês, né? A galera que tá aí sempre me acompanhando, sempre no domingo aqui gastando um pouco, 45 minutos aí do seu domingo para aprender um pouco mais sobre cripto, coisas que eu não falo no dia a dia, coisas que eu falo só na mentoria, né? Então tem muita coisa que eu mostro aqui que é conteúdo pago e que eu mostro de graça para vocês, porque vocês merecem, galera. Vocês estão aqui para aprender, vocês estão sempre aqui. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos aqui mais uma vez, né? Vocês fazem o meu domingo e o interesse de vocês me mostra que eu tô atingindo pessoas e, querendo ou não, ajudando pessoas que talvez sejam até do outro lado do mundo, né? Não tão longe assim, né, José? Você tá em Portugal, mas, pô, só de ter um cara que me segue em Portugal já é muito legal. Então, galera, mais uma vez agradeço a presença de todos aqui no Crypto Sunday Talks, nosso papo de domingo. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um DM pra mim aí que a gente responde da mesma maneira, tá? Especificamente vai ser melhor se a gente responder sempre aqui no programinha de domingo, mas ficamos por aqui então e a gente se vê no próximo Crypto Sunday Talks. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. My time is now. It's the franchise. You can't see me. My time is now.